e hoje a gente está com 2 convidados muito especiais aqui hoje. O Dr. Leandro Dallagrana, pós-graduado em Terapias Intensivas e Emergências Veterinárias, internista e diretor clínico da Onsen Hospital Veterinário, e também a doutora Renata Fogagnoli. Posso partir do I também? E também a doutora Renata Fogagnoli, formada pela Tuiuti, pós-graduada em Clínica Médica e Cirurgia de Pequenos Animais pela Equalis, pós em Medicina de Urgência e Emergência de Pequenos Animais do Nuno Paixão pela Equalis, e hoje diretora-geral do Onsen Hospital Veterinário. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E a gente vai começar o nosso podcast, como sempre, com uma pergunta mais geral e super importante, que é por que a medicina veterinária? Bom, eu sempre tive o contato com os animais desde pequeno. Eu nasci no campo, então toda a minha infância, toda a minha juventude foi em contato direto, né, principalmente com os equinos, e isso me levou, né, a escolher a medicina veterinária como profissão. Tive outras experiências, né, no ramo administrativo, o ramo imobiliário também, mas a paixão, né, pelos animais e a medicina veterinária como um todo que me levou para a faculdade mesmo. Lógico que o objetivo inicial era trabalhar com equinos, mas no meu primeiro contato que eu tive com a clínica e o hospital veterinário de pequenos animais, eu realmente descobri e tive a certeza de que era aquilo que eu queria seguir como carreira, como objetivo de vida mesmo. Sempre tive a questão de trabalho, mas sempre lidei muito com os animais, também queria a área de clínica, né? Olha lá. Minha questão sempre foi clínica, mas a área que eu gostava mais de realmente me puxou para mim pequeno e Dentro da medicina veterinária, qual que vocês considerariam que é o maior medo de vocês? Em relação ao futuro realmente da nossa profissão, né? A gente se depara muito, né, com a evolução da medicina veterinária como um todo em relação a diagnóstico, a terapia, a estrutura mesmo, né, hospitalar, mas a gente tem um déficit muito grande em relação à formação de pessoas, não de profissionais, né? Então, as universidades estão aí em número gigantesco, né? A grande maioria delas formam bons técnicos, né, bons profissionais, né? Mas o que a gente sente bastante dificuldade dentro do hospital e a gente se preocupa muito é aquela relação de pessoas mesmo, relação entre profissional, tutor, profissional e outro profissional. Então, há uma dificuldade bastante grande em se passar aquilo que sabe, né? E não conseguir evoluir dentro da profissão por conta disso. Então, a gente se preocupa muito com o rumo com que a veterinária pode tomar diante dessa dificuldade, né? Então, acho que esse é o principal medo mesmo. Desvalorização. É o que a gente estava conversando até no podcast com o Henrique, né? É justamente isso, a falta de empatia com o colega que faz com que crie uma rivalidade, né? Uma coisa, e aí você não consegue ter uma boa relação com o meio de trabalho. Então, realmente é uma questão muito... E não só, né, com o colega, né, propriamente dito, mas empatia com o tutor mesmo. Né? A gente atende os animais que vêm com as pessoas, então a gente atende as pessoas também, né? E elas não vão para um hospital, a grande maioria das vezes, satisfeitas com aquilo. Elas estão com o paciente doente, elas estão no momento de estresse, né, no momento frágil, né, tristes. Né? Então, é natural que a gente receba questionamentos, às vezes, né, até entendendo. Sim, é um momento difícil, né? A pessoa não sabe o que vai acontecer. E a formação dessas pessoas, né, que vão enfrentar, né, esses tutores tem que ser melhor. O pessoal tem que estar mais preparado pela relação mesmo.
Né? É uma coisa que a faculdade não prepara você a lidar com o tutor. Não. Demonstrar sabe daquilo, o tutor Não vai te levar a não sério. conseguir passar o que você sabe, né? Então, se conversar com a tutora, ele não vai tocar, ele não vai tocar a cirurgia, ele não vai entender. É uma coisa que ela é muito nova. E nesse Consegue. sentido, uma solução, né, para tudo isso realmente é os acadêmicos frequentarem o hospital veterinário. Né? Os acadêmicos fazerem estágio. Né? Exatamente. A vivência no local de trabalho possibilita inúmeras atividades, mais tranquilos, mais aptos, tutores mais difíceis, né? Você não querer culpar o veterinário por certas Sim, coisas. Exatamente. Então o estágio ele agrega muito, né? Ele prepara a pessoa, né, em situações diversas. Né? Então vale muito a pena. E a gente tem muita dificuldade, apesar de ter um número gigantesco de faculdades em Curitiba, né? Vamos falar da nossa região, mas é difícil de se angariar estagiários e bons estagiários. Isso é um problema. Durante a formação acadêmica de vocês, qual foi a maior dificuldade que vocês passaram? Em relação, não dificuldade, talvez, porque eu confesso assim que o que eu penso em relação à medicina veterinária no ramo acadêmico é que às vezes a gente acaba tendo pouco tempo para aquilo que realmente a gente gostaria de exercer. Então, eu penso como profissional hoje, que a gente deveria ter alguns períodos da faculdade de uma maneira generalista, né? Mas de um momento para frente, a gente já descobre o que a gente quer de fato, a gente ser direcionado para aquilo. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente aproveitar muito mais o tempo universitário, o tempo de graduação, para algo que a gente vai usar um pouco mais. Porque é muita matéria, muita Pra coisa pouco tempo. para pouco tempo. Exatamente. Você não dá conta de tudo. Longe. Matérias como anatomia, fisiologia, são matérias que tinham que ir ao Tem que longo da rever, faculdade. Sim, não só por um período, não. Na minha opinião, né? Eu acho que Clínica médica, eles precisavam acompanhar. entender mais ao longo da faculdade. Da mesma forma com quem vai, né, para outras áreas, né, inspeção e tudo mais. Se a gente que tem uma carga horária grande, né, de pequenos animais, né, a gente já sofre com isso, pensa nessa situação, eu fico pensando ainda nas outras áreas. Também tem uma menor. Exato. Eu vejo como essa a principal dificuldade, né? E lógico que as residências estão aí, né, para suprir tudo isso, né? Ajuda, mas tem muito profissional que não tem como entrar numa residência, que não consegue, precisa realmente sair da faculdade e já plantão. Exatamente. Então a gente entende tudo isso. Né? E por que vocês escolheram essa especialização? Como que você saiu do equinos e foi... Eu saí do equinos porque não tinha o meu cavalo, então as portas foram fechadas. Né? Então, tinha o cavalo, então eles preferiram, se ela não tem eu vou abrir para aquele que tem. E então foi frustração mesmo, e aí eu pensei, não, eu vou para de pequenos, já estudei vários pequenos e já mantinha contato com vários pequenos e fui para de pequenos. Então eu fiz a faculdade mais na área de cirurgia, mas eu gostava muito da área de cirurgia. E para mim foi falado, pode escolher ou intensivista. Então, foi uma coisa assim que foi um foco. Mas hoje realmente eu gosto mais. Quando eu comecei a trabalhar dentro do hospital veterinário, eu era recém-formado.
né? Na verdade, já trabalhava no hospital veterinário antes de me formar, né? Como enfermeiro e tudo mais. Mas depois de veterinário mesmo, né? Recém-formado, a cultura ainda hospitalar não era de que tinha que ter um internista, tinha que ter um intensivista, que tinha que ter... Na época, estou ficando já mais idoso, na época realmente eram os clínicos gerais que davam o suporte de entrada já, né, faziam atendimento primário e também acompanhavam os pacientes de internamento. Isso não em todos os hospitais, mas na grande maioria deles. E o pessoal que ficava mais direcionado para o internamento era aquele que tinha pouco contato com o tutor naquele tempo. Então, os recém-formados, que não tinham tanta experiência para falar com os tutores e tudo mais, eles ficavam muito tempo no internamento. Que bom que mudou o conceito, porque eu vejo hoje o internamento, né, como o coração de um hospital, né? E então inverteu tudo isso, né? Mas então eu tive o contato com o internamento além da enfermagem, mas como você não sabe falar muito, né? E, então você fica no internamento. Mas nem mudou e eu cresci com isso, gostei do setor mesmo, e fui estudando, me aprimorando e não sei. Se apaixonou ali. Exatamente. Para vocês, qual vocês diriam que são pontos positivos e pontos negativos da profissão? Os pontos negativos. É pesado. Né? Vai se acumulando. Mais. Genuíno. A gente acompanha muitos pacientes. Dói. E ponto positivo, mal. Uma recuperação, você acompanhou todo aquele caso, né? Você vê o paciente indo para casa, feliz, o tutor feliz, é o melhor momento. Muito gratificante. Melhor momento. Melhorando, terapia para quem não comia, quando come é uma alegria, né? A gente comemora. Comemora com o tutor, olha, é possível alta amanhã, comemora junto, né? Então, Existe algum caso que vocês pegam assim com frequência? Assim, se tratando da rotina profissional como um todo, né, são as gastroenterites, os traumas e tudo mais. Né? Mas no nosso hospital, nós temos um corpo clínico bastante especializado. E eles recebem muitos pacientes crônicos por conta disso. Né? Então, cardiopata, nefropata, endocrinopata, né? E com isso, os nossos casos de internamento são geralmente os pacientes crônicos que acabam descompensando em algum momento. Então, a nossa rotina de doente renal é bastante grande, né? A nossa rotina de pacientes oncológicos é bastante grande. Então, endócrino. Mas, realmente, os renais descompensados o renal e o oncológico. São pacientes que o tratamento não é longo, né? Na verdade, todas as especialidades de tratamento são longas, mas compensam. Exato. E o renal tem que ficar cuidado. Não adianta, não tem. O oncológico ali compensa vários. Qual o caso mais marcou você? Caso clínico? A nossa rotina é bastante grande, né? Então são muitos e muitos casos. Mas eu gosto muito de falar, né, do que me marcou muito, foi de um ípite, de um grande tutor, e ele passou por vários hospitais, né, por compensação respiratória, por conta de uma pneumonia bastante avançada, evoluiu para quadro séptico bastante intenso,
e ele tinha até algumas indicações, né, bem negativas em relação à evolução do pato. Mas acabou que comecei a acompanhar o paciente em si e a gente conseguiu fazer a alta dele um bom tempo depois, mas ficou muito bem, assim, portanto eu tenho contato até hoje com ele. E me marcou muito, muito mesmo, né, por conta da evolução positiva, mas que eu sempre fui apaixonado pela raça, sempre gostei muito dos vídeos e como um gesto de gratificação pelo trabalho todo, eu ganhei daí do tutor um filhotinho do It, o Legolas, que está com a gente até hoje, né? É um figurão. Então, me marca muito que... Tem uma irmã. Então, me marca muito, né, pelo fato da evolução positiva e porque todo santo dia eu olho para ele e lembro de onde ele veio. Exato. Bom, eu acho que foi ter uma amiga de infância que apareceu. Né? Depois luta, né? Que acabam estando ali também. Um tratamento longo, não tem como se aplicar. Você comemora cada vida, cada ida para casa, cada ativo, cada feito. Então, a gente luta junto com o tutor. A gente está numa idade que a gente tem muitos pacientes que a gente vacinou, fez a prima vacinação, né, quando filhotinhos. E hoje eles já estão idosos. Toda a evolução, todo o crescimento. Então, hoje realmente, né, muitos dos casos eles marcam muito pra gente. A gente acompanha desde filhotinho e hoje eles são idosos, né? E daí tem as coisinhas de idosos. Então, tem muita galerinha que tá marcando. O idoso era recém-nascido quando o outro era bebê também, né? Então, quando eu vi um morrer, eu fiquei fechada. Chegando a hora. E agora, entrando nas áreas mais específicas, como que é gerir um hospital? Porque assim, a gente sabe que o veterinário tem uma certa dificuldade com algumas coisas relacionadas à administração, né, e tal. Como que foi essa entrada ali nessa parte administrativa? Foi complicado, né? E não está preparado na faculdade. Sim. Dessa gestão. Não tem essa gestão. Ela é um curso. Bem do nada. Hoje em dia eu tenho alguns auxiliares lá que me ajudam ali na parte financeira, que é uma área completamente diferente, administrativa, né? Então, eu sigo muito neles. Fazer um incentivo. É um pouco que a gente vai fazer. Mentorias, cursos. Tudo. Tá sendo, né? Não é fácil. Um desafio. A gente é preparado para salvar o bicho. Sim. Não gerir um hospital enorme. E às vezes a gente tem horas e horas de reunião com dados, financeiro, administração. Daí eu vejo o cachorro passando pela porta e falei, ai, Meu Deus, eu quero lá, volta aqui. Eu quero lá. Então, muita planilha. Coisa de papel. Foge da área que você sempre quis, né? Então, e com tudo isso, vocês conseguem atuar em atendimentos ou é mais parte administrativa mesmo? Na verdade, a gente atua, logicamente, né, na área médica, diretamente. E como a gente está ainda em crescimento e tudo mais, então a gente atua realmente em todas as áreas do hospital. Exatamente, desde a jardinagem até a gestão e tudo mais. Então, a gente atua em todos os sentidos. noturno, treinamento. A cabeça
Vamos para, todos. não para. É bem Cara. E agora, né, já que a gente entrou nessa parte administrativa, qual que é o tamanho da equipe que vocês têm hoje? Hoje a gente fechou mais 39º veterinário do hospital. Nossa, Caramba. que enorme. Nós somos em 39 veterinários, dentro deles todos os especialistas, federais. Então, Aí, recepção, enfermagem, A equipe responsáveis mais- pela mais higiene, mas exato. Estagiários, contabilidade, setor jurídico, muita gente. Equipe gigante. Muito gigante. E agora é um papo mais profundo, mais específico. O que é a mente clínica? O cuidado integral mesmo e personalizado do paciente. Né? Então, um paciente que realmente, né, imprime, né, essa necessidade de alguém ficar o tempo todo em cima, né, e prever e evitar complicações dadas a alguma doença específica, né, ou uma alteração, uma situação em si. É a medicina intensiva. A gente pensa muito na medicina intensiva, um paciente no ventilador mecânico, só, né? A gente tem essa ideia, mas é uma das ferramentas, mas não a única. Então, tudo que a gente não quer realmente é precisar, né, de um suporte desse. É evitar que o paciente chegue nesse Evitar estado. que o paciente chegue nesse momento. Né? Então, a gente tem essa dificuldade em relação aos veterinários que encaminham para o nosso hospital em relação ao conceito de medicina intensiva mesmo. Às vezes a gente acaba recebendo o paciente muito tarde. Né? Então, a terapia intensiva não é finalmente, né? Então, a gente consegue evitar muita coisa, né? Fazendo um trabalho muito mais intenso, muito mais personalizado, muito mais direcionado. Você acha que essa dificuldade de transferir o paciente, né, para um tratamento intensivo, essa demora que existe, ela é por algum tipo de falta, não sei, de uma instrução, de uma educação, de um treinamento adequado? Eu creio que são vários fatores. Né? Primeiro que o mercado veterinário não é um mercado fácil. Então existe realmente, né, a questão de que eu posso perder o meu cliente. Eu transferir ele para algum lugar que tem mais estrutura, que tem mais equipe, que tem mais suporte. Né? Exatamente. A gente faz um trabalho diferente. Né? A gente sempre presta o serviço, né, como um braço das clínicas menores. Né? Então a gente faz questão de fazer os retornos lá com o veterinário encaminhante, a gente faz questão de pegar e fazer o boletim médico, encarar o veterinário encaminhante como um responsável também. A gente chama para visita. Então a gente tenta fazer isso, para a gente minimizar essa situação de a gente pegar, né, o paciente. O cara vai lá no hospital maior, não vai voltar aqui fosse nunca de uma mais. clínica, eu preciso de um internamento, não tem internamento 24 horas, vou mandar para o hospital e o paciente não vai voltar, né? Porque tem pouca coisa. Então a gente tenta aproximar realmente, né, os veterinários, né, externos para dentro do hospital mesmo, né, para eles fazerem parte, né, da evolução do paciente, fazerem parte da equipe e tudo mais. Esse é um dos motivos. O outro, realmente, eu vejo em relação a dúvidas, em relação a critérios de um paciente de terapia intensiva. A gente talvez em um ambiente menor, com menos material humano mesmo, né? Talvez não consiga se identificar alguns pontos, alguns critérios básicos de que o paciente pode descompensar a qualquer momento. Então, ele identifica para que ele descompensa. Né? Então, esse é um ponto. E o outro talvez seja financeiro. Né? O outro talvez seja financeiro por parte, né, dos tutores mesmo. Porque a terapia intensiva imprime uma despesa maior, praticamente. Os gastos são maiores, né? A rotina é muito maior. Então, talvez seja financeiro também. Os aparelhos são aparelhos muitas vezes. Mão de obra. Mão de obra, ter uma mão de obra disponível. 24 horas ali. É um pouco menor, então. Isso que As funções desempenhadas por as principais do médico intensivista. Eu vejo assim o médico
veterinário intensivista, internista, como um profissional completo em relação a muita coisa. Não é porque a gente é, né, que a gente está puxando a farinha, né, do nosso saco mesmo, né? Mas não, tá? A gente tem que entender muito de muita coisa. Sim, entender um pouco de tudo. Exatamente. Então, a gente precisa saber toda a fisiologia de um paciente cardiopata, de um paciente renal, de um trauma, né, de tudo junto, de um endocrinopata que vai operar, que não vai, de um oncológico, tudo. A gente tem que jogar todas as especialidades em uma só e atuar, né? E diretamente ali, né, com o paciente, nossas funções são prever, né, as possíveis alterações, tratar as que já existem, evitar através do tratamento, né, as que podem acontecer, isso através de monitoramento, né? Então, exames constantes, exames tanto hematológicos, de funções hepáticas, renais, neurológicas, exames de imagem, exame físico mesmo, um bom exame físico. Uma coisa, né, que a gente sempre tem dificuldade, né, em quem está saindo da faculdade é que sabe interpretar um exame, um papel, mas não sabe sentir um paciente. A gente precisa sentir, a gente precisa pegar o paciente, precisa aferir uma pressão, saber se aquela pressão alterada é realmente alterada ou não é. A gente precisa saber se aquela dor é realmente uma dor ou não é. Ele precisa sentir o paciente, precisa pegar nele, precisa interpretar ele, não só o papel. Exatamente. Só vai conseguir na prática. Não vai conseguir. Então, a função do intensivista é realmente... Exatamente. E é uma jornada grande, né? De trabalho, né? A dedicação ali por horas e horas. Muito estudo, vai estudar para o resto da vida. Exato. Fugindo um pouco do escopo. Essa parte, né, que a gente vem falando desde o começo, a parte de sentir, né, a relação com o colega, a relação com o tutor e tal, será que ela não vem de algum lugar de repente, do veterinário que se coloca forte, que tem que aguentar e tal, uma falta de compreensão dessa, que a gente tem altas perdas, né, uma taxa muito alta. Então, será que essa aspereza, essa dureza que o veterinário fica lá na frente, ela vem dessa construção que a gente faz durante o período da faculdade, dos estágios? Pode ser. No meu ver, logicamente que o veterinário ele precisa ser um profissional. Sim. Da área médica. Né? Então, ele não pode se abalar por tudo e tudo mais, sim, demonstrar tudo isso. Exatamente, a gente tem protocolo, a gente tem algo... Eu sempre faço isso. Fala de novo. Então, o veterinário ele precisa, né, ter, né, a postura, né, de um profissional da área médica, logicamente, né? Mas nós somos seres humanos. Sim. Nós somos seres humanos. Então, existem situações que não se tem problema a gente demonstrar emoção, né? Demonstrar sentimento e tudo mais, né? E tem momentos que a gente ganha muito com isso. Ganha muito com isso. A gente deixar o cliente mais à vontade, que vai ajudar a gente no tratamento, né? Ele vai participar mais do internamento, ele vai participar mais da investigação, né? Ele vai humano, né? Exatamente, vai sentir mais à vontade com tudo. E a gente ganha com isso, e principalmente o paciente é o outro. Então vale a pena. Exato. Eu vejo que muitas vezes tem muitos veterinários que têm essa postura mais carrancuda, mais firme, para ser levado a sério. Porque às vezes tem gente que acha que é brincadeira, exato, que é só ficar na fofinha e não sei o quê. E a gente sabe que não é essa a realidade. A gente vai encontrar diversas situações, né? E às vezes a gente fala, meu, como que deixa o bicho chegar nessa situação? Né? Mas eu vejo também que vem dessa coisa assim, então, não, eu sou médico. Exato. Então você tem que me levar a sério. Então eu vou ser, né, incisivo e tal. Lógico, né? Os primeiros segundos ali, minutos, talvez, de contato com o tutor, ele vai avaliar algumas coisas suas, né?
depois fica fácil, depois você transmite teu conhecimento, ele ganha, né, a confiança ali, tudo, vai embora, né? Mas no primeiro momento, você não precisa ser carrancudo demais, assim, né? Mas uma boa postura, né? Uma boa apresentação, um bom jaleco, né? Um ambiente conta muito. Então tem muita coisa que favorece para você dar uma quebrada. A gente sofre, né? Vocês, né? Mais, né? Mas com relação à idade mesmo, né? Tem muita gente que chega, você tão jovem, né? É difícil. A gente precisa quebrar isso. Né? A gente precisa, e só a gente consegue fazer isso. Tem vários livros, vários cursos de questão, né, de expressão corporal, né, de postura e tudo mais, que auxilia a gente nesse momento. Né? No primeiro momento, o cara não vai nem querer saber se você sabe muita coisa. Ele vai olhar. É que tem uma diferença. Se você chegar em uma emergência, paciente no hospital, cara com a pessoa arrumada, cara limpa, conversar com você com calma, não foi. Agora, você olhar uma pessoa preta, sem largada, toda amassada, não quer dizer nada. Sim. Mas vai ser mais difícil você reverter a situação com o conhecimento. Vai ter um julgamento diferente. Os tutores mais velhos, acho que eles têm a ideia que o veterinário é aquele homem velho, né? Então, já experiente. Então, você pega um rostinho novinho, uma menina novinha, ela vai cuidar do cachorro. Você sabe o que você está fazendo? Fica mais segurar o cachorro. Então, às vezes, a gente, né, tem que ficar quebrando paradigmas e tudo mais, tal, dá mais trabalho. Então, se a gente usar de alguns mecanismos para a gente não se incomodar, é melhor. Com certeza. E a área da medicina intensiva, ela é uma área mais restrita, assim, tal. Como que foi a adaptação de vocês nessa área? Ou vocês já entraram, nossa, é isso que eu quero, gostei muito, ou foi mais difícil a adaptação? Me foi gradual, né? Então, se formou, eu já fui para esse propósito. Então, uma pós, então, fiz a minha pós em cirúrgica, sei da pós, mas eu senti que faltava alguma coisa para mim. Então, quando você se forma, você acaba entrando no tudo, né? Então, você cai na clínica médica, da pós, me ajudou bastante. Era a área que todo hospital, ou eu queria estar no centro cirúrgico ou no internamento. Então, eu fiz até um módulo da minha pós, estava bastante, e fui fazer o estágio que não era obrigatório, então foi lá a hora que eu vi que, como ele já é dessa área, né? Tem uma dele, né? E aí puxei ele para minha pós junto com ele. Ele foi gradual, né? Então eu saí da faculdade, foi internamento, tudo. Eu, no primeiro momento, usei muito internamento para conhecimento. Né? Porque no internamento você vê realmente tudo e o protocolo de muito especialista que vai lá para internamento, vai lançando seus protocolos e tudo aquilo você vai absorvendo e daí você pode usar para fazer depois. Né? E daí eu tive a consciência de que eu precisaria usar realmente dentro do internamento, gostei muito, me apaixonei. Qual seria, além das especialidades, a principal diferença de um hospital veterinário e uma clínica veterinária? Critérios, né, de atendimento 24 horas, de estrutura cirúrgico, internamento, isolamento, consultório, assim a parte estrutural, né, como um todo, né, isso legalmente falando. E o que a gente vê, né, mais na parte médica em si, é realmente, né, um conjunto de especialidades que podem atender o tempo todo, dia e noite, né, e contar com a estrutura completa. Essa é a principal diferença. Né? Um hospital e uma clínica. E quando tem internação de um paciente é recomendado? Casa, já não é.
requer uma área hospitalar. Maior, né? Um cuidado maior. Exato. Eu vejo muito, né, a gente sempre indicar o paciente para resolver os problemas. Né? Essa é uma indicação, né? Resolver o problema do paciente. Né? Mas, às vezes, um problema tão pequeno que poderia, talvez, ser resolvido naquele momento em casa, ele pode complicar. E eu vejo o internamento, muitas vezes, como algo para evitar algo mais grave. Né? Só que, para isso, também, a pessoa tem que ter o feeling, tem que ter base teórica, base prática, para você pegar e explicar realmente, né, aonde que pode complicar. O porquê, o que eu não quero que aconteça e como que eu vou fazer para que isso não aconteça. Entende? Então, é o que eu sempre falo, a gente tem que ser mais precoce nas nossas decisões. Né? Com bom senso e ética, logicamente. Né? Mas a gente tem que ser mais precoce. O internamento não é só para resolver problema, é para evitar também. Durante o período que o animal fica no internamento, ele pode receber visita ou... Visita é muito importante, né? Tem que colocar no lugar do animal. O animal não é nosso. Então ele está em um lugar que está mal, ele está em um lugar estranho, com pessoas estranhas que mexem nele o tempo inteiro. Cadê minha família? Né? A gente fala muito que os animais são o amor da família. Mas né, é o amor do animal. Né? O animal está lá vivendo. Então, ele não sabe se ele vai voltar para casa, né? Ele tem Eles aquela só consciência, abandonaram né? ele. Ele olha para a porta pensando, cadê meus Pior que é. pais? Cadê minha família? Cadê meus irmãozinhos? Onde é que eu tô? O que vai acontecer comigo? Né? Tô mal, e aí me abandonaram aqui. Então deve ser o primeiro pensamento deles, né? Fui abandonado. Então faz muita diferença, sim, eles terem contato com os tutores, sim, e regulares, e quando muitas vezes, né, quando o paciente não terminou a terapia, mas já está melhor, a gente realmente pede para repassar isso melhor. As altas assistidas, que a gente chama, né? Vai passar a tarde em casa, depois volta. Isso conta muito. A gente sabe, né? Tem centenas de estudos aí que mostram que a parte emocional colabora muito, né? Para a terapia mesmo, né? Mas de uma maneira prática, a gente já consegue perceber no hospital que aqueles tutores, né, que tiveram que viajar, né, durante a internação do paciente, o paciente ele tende a demorar mais para receber ela. Né? E aqueles tutores que vão lá todo dia visitar, levam as coisinhas, vão passear, a gente pega, vai passar o dia em casa, de noite tem medicação de volta a volta, eles vão muito mais cedo para casa. É impressionante. Tudo questão emocional. Conta muito. E tem aquela sensação de segurança, né? Não, beleza. Ele vai voltar. Minha família tá aqui. Minha família tá aqui. Autorizou essa galera a ficar encostando. E sem contar, né, da relação veterinário-tutor. Quando o tutor participa do tratamento, ele participa diretamente, né, na internação, ele vê que não é fácil. Sim. Ele vê o que a gente está fazendo, né? Ele vê a importância de tudo aquilo que a gente faz e solicita, que a gente recomenda e tudo mais. Então, ele participando, a relação fica muito mais saudável, né? Entre veterinário e tutor, a confiança, né? E o reflexo, logicamente, né? Vem na evolução. O animal sente, né? A confiança que o tutor tem no veterinário, ele sente. Então, tem o reflexo, né? O trabalho leve, um trabalho saudável, transparente, fica muito melhor e ajuda no tratamento. Os animais que eles estão no internamento, pode ter contato com os outros ou só fica na baia? É um ambiente hospitalar, né? Então, ficam realmente isolados, né? Um dos outros. Não tem outra forma. Exato. Então, tanto, né, nos leitos do UTI, né, com os bercinhos e tudo mais, cada um tem, lógico que eles têm um momento, né, de tomar sol, né, de dar uma passeadinha, tudo isso faz parte, né, da recuperação. É um de cada vez, totalmente certo. E como que é a alimentação desses pacientes durante esse período de internamento?
nós como internistas, intensivistas, a gente coloca realmente, né, a nutrição como o nosso principal objetivo ali e também ter resposta em relação ao prognóstico, né? O ideal é que todo paciente chegue comendo exatamente o que come em casa, né? Uma ração de seco, uma dieta natural, o que for, né? Então tá legal, né? Mas a grande maioria das vezes isso não acontece. Então a gente vai alterando isso conforme, né, a evolução do paciente. Então vai para muda de dieta, vai para patê, vai para tal. A gente sempre tende a fazer o mais próximo do normal possível, né? Até que daí a gente, né, precise realmente, né, de sondagem, né, tanto nasogástrica quanto esofágica, ou esofágica, ou as parenterais e tudo mais, né? Então a ideia é sempre que é o mais natural possível, o mais próximo do normal possível, e se for limitado com isso por conta do paciente, a gente vai daí subindo de degrau aí, um pouco mais invasivo mesmo. Mas a nutrição tem que acontecer desde o primeiro momento que o paciente coloca as partinhas dentro do hospital. As nossas complicações de sepse geralmente são por conta de falta de alimentação. Deslocação bacteriana, paciente debilitado, a gente tem que nutrir, a gente precisa nutrir o tempo todo. Exato. Agora, pergunta sobre cirurgias no geral. Quais são as que mais são realizadas? Nossa dinâmica são, acho que, mais oncológicas. O paciente mais crônico mesmo. Né? Não é uma região ali que tem muito trauma, né? Então, não tem muito atropelamento, exato, né? É porque é mais cada região, né? Dependendo da região onde está afetado. Então ali. Mais oncológico. Ficou bem pouco. Mais oncológico. E daí, logicamente, né, as eletivas, né? Sim. Assim, as eletivas, né? Tanto na parte do odonto, né? A parte, né? E quais seriam as recomendações para um pós-operatório bem sucedido, de um modo geral? E, claro, cada especialidade tem né? Mas de um modo geral, assim. O sucesso de uma cirurgia, com certeza, depende muito do que acontece depois, né? Então, tanto de prescrições, né? Então, seguir à risca, né, as medicações que o veterinário prescreve. Por favor. Exatamente. Da forma que o veterinário prescreve, porque às vezes a gente pede, esse tem que ser em jejum, esse não pode ser em jejum, tudo tal. Então, isso tem que fazer bonitinho, né? Do jeito que a gente escreve, ali tudo bem certinho, né? E higiene e o repouso. Né? Então, muitas vezes a gente escuta, né? Não, repousou bastante na praia. Ele foi até na praia, deitadinho lá na areia. Repousa a tarde inteira depois de fazer uma corrida matinal. Não, então, assim, realmente ali, né, o que está recomendado, né? Mas principalmente repouso, né? Higiene, né? Cirúrgica, os retornos, né? O paciente ele recebe alta da internação, mas ele não recebe alta do tratamento naquele momento. Ele precisa voltar para o hospital para a gente pegar ele e ver tudo bem certinho. Puxa, vamos precisar fazer mais algum exame? Não vamos, agora ele pode ir para casa, vida normal, ou não. Agora esse foi o primeiro momento, agora a gente vai, né, trabalhar para um segundo momento cirúrgico, algo nesse sentido. Então, a alta da internação não é ele tá curado, tá tudo certo. Tchau, né? nunca mais vou ver Exato. Depois que os tutores não entendem. Depois eu trago só para tirar o pontinho. A internação é uma fase do tratamento. Outro não traz, né? Demora o quê? Um ano? Pois é, então, exatamente. O retorno dele foi um aninho na barriga pontos. Sobrou o quê? Não sobrou nada, sobrou um ponto, né? É importante. E a gente tem que valorizar muito, né, essa fase do tratamento, que é a alta, né, da internação. Eu sempre falo, né, que no momento de admissão para internação, o tutor ele tem que saber que o paciente dele não está legal e que alguém que estudou para aquilo vai cuidar dele. É isso que ele precisa saber. Agora, no momento da alta, não. No momento da alta, a responsabilidade, a partir de agora, o tratamento é dele. Então, ele vai ter que saber como faz uma medicação, que horas ele vai ter que fazer, o que ele vai esperar de sinal clínico do paciente em recuperação em casa, o que pode ser normal, o que não pode, quando que eu vou precisar voltar para o hospital, se eu tiver tal
alteração, tenho que correr para o hospital, não tenho. Então, uma alta, ela é uma fase muito importante e que a gente tem que valorizar até mais que a própria admissão. E antes de realizar a cirurgia, é necessário sempre que o animal esteja em jejum ou não? Todas elas sim, né? Mas tem umas que não dá tempo, né? Regurgitação, né? Expiração, né? E banho e tosa antes da cirurgia? Ou só no local? A gente tem que ir limpo, né? Para ser seguro. Existem várias recomendações que não podem, o banho antes, algo nesse sentido, por conta da cicatrização depois, contaminação toda, você tem que ter minimamente limpo. E daí, lógico, né? Daí a cirúrgica lá, né? No local tudo é feito. Mas limpo, né? Até o paciente que chega atropelado e tudo mais, antes de ir para o centro cirúrgico, a gente faz todo um trabalho com ele, tudo bonitinho, para que a gente minimize risco, né, de contaminação ali no... Exatamente. A gente não sabe onde ele estava encostando, onde ele estava pisando. Né? Exato. E em relação aos pontos cirúrgicos, quanto tempo mais ou menos leva para poder tirar? A gente sabe que não é um ano. A gente sabe que não é um ano. Em média, 10 dias. Né? Tem uns que são mais, dependendo da cirurgia, né? E os felinos a gente pede mais. Mas não. Não, pelo amor de Deus. Entre as especialidades, agora, né, na parte de administração do hospital, existe algum momento em que acontece um conflito, um especialista falar que precisa de alguma coisa, um precisa de outra, ou rola uma comunicação antes de chegar no tutor? Que assim, são muitas especialidades, né? Em casos, eles acabam, às vezes, um mesmo animal tem várias Enquanto uma equipe gigantesca com vários especialistas. Às vezes, um protocolo ou tratamento daquela entidade pode atrapalhar o outro. Então, é bom eles conversarem, discutirem o caso, né? A gente lida muito com isso. Sempre que o médico fala uma coisa, o oncologista fala outra, o intensivista tem que estar no meio. Tem que estar no meio, mas eu preciso do animal vivo. Né? Você quer salvar o rim, mas a outra quer salvar tal. Eu preciso ter um animal vivo para salvar os dois, né? Então, rola muita discussão. A gente. Discussão positiva, né? Logicamente. A gente tem uma equipe que conversa muito, então rola muita. Os casos são discutidos entre todos os especialistas, cada um põe o seu ponto, então a gente tenta achar um ponto que fica manter a terapia que seja bom para todas as especialidades, né? A nossa equipe é composta por muitos professores, né? Inclusive foram os nossos professores, na maioria deles. Então, os professores, né, gostam de discutir casos, de estudar. Então, é bem confortável assim, em relação a isso. Né? Tem doenças que tem a síndrome do cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, você cobre o pé. Mas aí a gente vai ter que discutir e chegar ao melhor caminho. Escolher qual batalha vai é mais importante, né? E a área de emergência que você falou é uma área muito estressante, tem perdas. Como vocês fazem para lidar com isso? Quando tá com a cabeça pesada a milhão? Na verdade é assim, estudar sempre. Você vai perder paciente. Né? É inevitável. Exatamente. Mas você vai perder paciente fazendo tudo do melhor. Né? Agora, eu penso, né, que perder um paciente por algo que faltou da nossa parte, realmente, isso com certeza pesaria muito. Né? Então a gente tem aquela sensação, né, de fracasso naquele momento, tudo, mas a gente coloca a cabeça no lugar e fala, puxa, fiz tudo realmente o que era necessário. Isso traz um conforto pra gente. Né? Então, lógico que é triste, né? Mas você colocar a cabeça no travesseiro tranquilo de que aquele paciente teve o melhor naquele momento, mas infelizmente, né,
quadro era grave demais, tal, era o momento, tudo, é uma coisa. Isso faz. Exatamente. Mas a gente se preparando bem para isso e tendo a responsabilidade de que as vidas estão em nossas mãos, né? E que uma família confia na gente a respeito daquilo é o que nos traz conforto mesmo, sabe? Qual que é a importância do check-up? A gente falou desde o começo em relação a prevenir problemas. Né? Então essa é a ideia. Né? Essa é a ideia realmente, né? A gente procurar pequenos sinais que podem se tornar grandes no futuro. Né? Então a gente sempre quer procurar e não achar nada, né? Essa é a ideia. Né? Mas se a gente achar, a gente acha de uma maneira bem precoce para que fique mais fácil. E a última pergunta, qual foi o caso mais crítico que vocês receberam? Como vocês procederam? É que existem, né, os quadros críticos que, se a gente for falar, né, com o tutor, tudo parece que não é tanto assim, nem os mais chocantes, né? Então, mais críticos são as comorbidades associadas, né? Teve uma que precisou de nefro. Era nefropata, cardiopata, endocrinopata e tudo descompensado ao mesmo tempo. Né? Então foi esse o caso que a gente teve realmente que escolher qual batalha que a gente ia pela frente. Foi bem né? tenso. Então envolveu muito especialista, então aí a gente são ela precisa disso, mas ela precisa daquilo, como a gente vai fazer, como que a gente vai, e realmente a sepse venceu. E assim, realmente, a sepse é de todos assim, os casos que a gente pega a evolução para a sepse ainda é algo bem crítico para a gente. Né? Tem muita disfunção e é uma luta constante. Né? Então, não as doenças em si assim, são tão difíceis assim, mas a evolução delas, por exemplo, um quadro séptico, é o que faz a gente trabalhar bastante. Bem lógico, tem, né? Aqueles mais chocantes que são mais simples, né? Viscerações e tudo mais, né? Então, mas a sepse é o que faz a gente pensar em todas essas discussões. Bom, queria agradecer então a presença de vocês aqui hoje, poder dar uma perspectiva diferente, né? Especialmente essa administração, que é um pouco fora da curva para o veterinário, né? Agradecer à faculdade por disponibilizar o espaço, por poder fazer com que a gente concretize esse projeto e está fazendo profissionais aqui. Agradecer ao Lucas também, que está disponível aí para ajudar a gente. E é isso. Até a próxima. Obrigado.